Hoje o podcast promete, senhoras e senhores. Estamos no ar, mais uma semana aqui com vocês. E sim, o Expandi já chegou em Salvador também. Se você está nos ouvindo, nos assistindo de Salvador, nos procure que nós temos aí um dia para você estar na reunião do Expandi Network. Se você tem Aracaju, você já sabe onde nos encontrar e pode também mandar uma mensagem que a gente vai te direcionar. Mas estamos aqui não para falar disso, mas do podcast de hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças transmitidas por pragas como ratos e baratas ainda afetam milhões de pessoas a cada ano. E por isso que a gente trouxe aqui, meu amigo, o cara para falar sobre isso. E tem muitas histórias curiosas que eu já ouvi sobre essas pragas, casas fantasmas e muito mais. Hoje esse podcast promete apresentar aqui sobre empreendendo no controle de pragas, histórias curiosas, desafios e a importância da sanitização. Por isso eu trago com vocês o homem por trás da Sercondel, que começou a empresa com tanta versatilidade que, atendendo sozinho, já parecia uma equipe inteira de atendimento. Um perspicaz vendedor e empreendedor nato. Ele transformou a dedetização em arte e levou seu negócio a outro nível. Recebam Melício Brito, o exterminador de pragas, o homem que promove um verdadeiro safari nas residências, caçando todas as pragas. Melício, obrigado por ter vindo aqui nesse episódio de hoje do Expandicast. Primeiro eu queria agradecer a você, Saulo, por ter me convidado e dizer que eu estou muito feliz. É um prazer estar aqui, participar. Eu sei que dedetização, controle de pragas não é o assunto mais glamuroso, mas eu prometo que se você ficar até o fim, vocês vão ouvir bastante histórias legais desses bichinhos indesejados. Não, cara, esse homem a gente fez uma viagem, né? E o que eu estudei de história, não, Melício, eu preciso te levar lá, porque, meu amigo, a galera nem imagina o que acontece. Né? Não imagina nem os riscos, na verdade, que tá passando, né, Melício, em relação à praga, né? É verdade, Saulo. Com o crescimento das cidades, são muitas famílias, muita gente no mesmo local, as pragas elas estão se desenvolvendo cada vez mais, ficando mais fortes, mais resistentes, e as pessoas têm que compreender que controle de pragas hoje em dia ela é vital para você manter a saúde e a segurança da sua família e do seu lar, né? Não tem, com certeza, principalmente dentro das empresas, né? A empresa ela precisa ter ali um controle muito bem estruturado, principalmente quando se trabalha com comida, né? Mas não só com comida. Qualquer escritório, seja de advocacia, contabilidade, o que seja, precisa ter ali a sua dedetização em dias. Claro. Nós temos, no nosso estado, no nosso país, nós temos diversas pragas e todas elas, de alguma maneira, são bem prejudiciais. Por exemplo, aqui em Aracaju tem muito escorpião, muita baratinha. Aquela formiguinha, não sei se você lembra que os avós da gente costumavam dizer que faz bem pra vista, só se for pra você ficar cego, porque pra vista não faz não. É. E é uma brincadeira que eu costumo fazer com as pessoas. Vocês já pararam pra perceber que as baratas elas comem todo tipo de resto de alimento, né? Uhum. Mas quem é que come as baratas? As formigas. Entendeu? Aquelas que fazem bem pra vista. Então, Né, exatamente. Comer uma baratinha ali de manhã, no outro dia tá no açúcar, você resolveu botar no café. E tá tudo certo. Você comeu uma barata ali de tabela. Na verdade, não está certo, né? Você tem que fazer o controle e manter sua casa protegida. Com certeza. Melício, mas pra gente começar do início, Sim. de fato, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como você começou no controle de pragas? Saulo, a Sercondel Dedetização, ela vem desde o início dos anos 90 com meu pai. Certo. E desde 14, 15, 16 anos eu já trabalhava, não com dedetização, mas eu fazia a limpeza de caixa d'água com ele. Eu ajudava meus pais e dali eu já tirava uma graninha para ir na lan house, para as minhas necessidades básicas de um adolescente. Sim. E eu realmente nunca me imaginei
Inclusive, tá um dia falando num podcast sobre controle de pragas, Sim. né? E minha vida no controle de pragas, ela tem duas chaves que foram giradas para que eu Certo. desse a ignição e dissesse, é isso aqui que eu vou fazer e eu vou fazer dar certo, certo? Certo. A primeira parte, Saulo, é, foi há alguns anos atrás. Eu já trabalhei, antes de iniciar, eu devo lhe dizer que eu já trabalhei muito com vendas. Já trabalhei em várias empresas Com vendas. e trabalhava também com dedetização, mas de forma esporádica. Certo. E há uns anos atrás, minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, por que você não trabalha com dedetização com seu pai? Você abre uma filial para você e inicia. Só que, cara, nessa época minha vida ela tava muito, não tava indo bem. Certo. O primeiro ponto que me fez girar a chave, que é uma história que eu vou lhe contar aqui para você ter uma noção do quais foram os dois fatores que determinaram para a Sercondel ser o que ela é hoje. Eu estava passando por depressão Certo. e naquele momento eu fiz uma oração, pedi a Deus, meu Senhor, me ajude, me dê um discernimento na minha vida. E no outro dia apareceram duas moças falando sobre a palavra de Deus e me convidaram para ir para a igreja. Sim. E eu marquei de ir. Veja, era uma igreja chique, arrumada, eu não tinha dinheiro para poder comprar roupa e tal. Só que nessa semana as coisas foram bem e acabei comprando a roupa. Só que aconteceu um fato muito curioso. Nesta semana, no domingo, quando eu me arrumei, coloquei aquela blusa branca de botão, a blusa e tal, eu saí e fui andando para a igreja todo felizinho, porque ó, eu pedi a Deus no outro dia e envia duas missionárias para falar E na mesma semana, os meios possíveis para os você, meios. Então, pô, os meios as necessários, no coisas caso. estão dando certo. E quando eu dobrei a esquina da minha casa, eu tropecei. Não tinha chovido, mas havia uma pequena pocinha, acho que tamanho de uma mão, no meio da rua. Eu saí capengando, meti a mão na poça e me sujei todo de lama. E naquele momento eu comecei a rir. Eu levantei rindo e disse bem alto: você não vai conseguir. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. E eu voltei para casa, tirei a camisa, fui para a igreja, todo feliz, mas eu fui. E depois daí eu disse: o primeiro fundamento é ter Deus em primeiro lugar. Foi essa chave que eu girei. A segunda chave que eu vou contar, talvez vocês não saibam, e vem algumas histórias por aí, é que em 2020, perdão, 2020 para 2021, eu já estava iniciando, trabalhando com dedetização de forma mais Contundente. contundente e eu fui fazer um serviço em São Cristóvão com vale transporte emprestado. Eu realmente estava passando por uma situação financeira ruim, porque haviam roubado uma moto que eu tinha, me assaltaram, fiquei quase 2 meses sem andar. Depois, em torno de 6 meses depois, eu bati o carro no engavetamento, perdi meu carro. Era um Peugeot 207, só para você ter ideia. O Peugeot 207 era tão difícil de vender que eu vendi para uma pessoa, parcelado em 24 vezes, e ainda emprestei 2.000 para ele consertar e começar a andar. Voltando. Então, eu fui fazer um serviço em São Cristóvão e, após terminar o serviço, no final da tarde, eu voltei. Fiquei esperando cerca de 40 minutos no ponto de ônibus e começou a me bater, sabe, uma bad, algo, e eu Uma cheguei, angústia. uma angústia, eu entrei no buzu e o buzu tava bem assim, ia para um lado, parecia que eu ia cair e meu olho se encheu de lágrima, porque eu comecei a perceber tudo que eu já tinha passado. E naquele momento eu disse: a partir de hoje, eu vou fazer tudo diferente. A partir de hoje, eu não vou procrastinar mais, porque eu sei quem eu sou. E Boa. se o Senhor já me ajudou uma vez, Ele está sempre ali para nos ajudar. E depois desse dia, Saulo, mais nunca eu me dei por derrotado.
Porque eu entendi uma coisa. A única diferença de um vencedor para um perdedor é que o vencedor ele nunca desistiu. Nunca desistiu, exatamente. Ele pode perder, mas se ele tiver essa mentalidade, ele nunca vai ser perdedor, porque ele vai continuar tentando, tentando, tentando até ter o êxito. E é isso que eu trago na minha filosofia de vida. Foi assim que eu comecei e desde então, por esses feitos, essas viradas de chave, a Sercondel ela vem crescendo exponencialmente ano a ano. Pô, que bacana a sua história, Melício. E realmente, assim, a diferença do vencedor pro perdedor realmente é essa, porque pequenas perdas nós vamos ter, grandes perdas nós vamos ter, mas eu acredito que nada na vida é por acaso e tudo tem um propósito. O importante, o mais importante que eu vejo é você saber tirar o que de maior proveito que de cada situação. Perfeito. Porque por mais desconfortável que possa ser, existe um ensinamento ali. Exato. E se você puder extrair ele, você. É aquela história, né? Tem uma frase, eu não sei de quem é, que fala assim: ou eu ganho ou eu aprendo. Nunca perco. Perfeito. Né? E é bem isso que você tá falando. Perfeito. Essa é a virada de chave, né? Eu agradeço a Deus e agradeço por cada dificuldade que eu passei, porque dificuldade não, desafios. Aprendi com Ivana Miranda. Isso mesmo. Teve Desafios. aqui. Todos os desafios que eu passei na minha vida, eles me lapidaram para me transformar no que eu sou hoje. Sim. Falando de desafio, você já falou de alguns, mas quais os principais desafios que você enfrentou ao longo dessa sua carreira, Melício? Assim, que lhe marcaram mais e que te ensinaram como empreendedor? Saulo, empreender, ter uma empresa não é fácil, mas também não é difícil, certo? É um fato muito curioso, porque eu acho que ninguém sabe isso, meus clientes agora que os meus amigos, meus clientes que vão estar ouvindo isso, eu vou revelar um segredo para vocês. Eu já fui Carlos, eu já fui Fábio e eu também era Mariane. Essa história é boa, viu? Prestem atenção que essa história é boa, viu? Eu já fui Carlos, Fábio e Mariane. É engraçado. Na hora de atender o WhatsApp, eu era Mariane. Eu falava no feminino e tudo mais, porque as pessoas elas têm uma proximidade, se já é uma técnica, elas têm uma proximidade mais de fechar negócio com mulheres, em alguns casos, principalmente no nosso. Eu era o Fábio, só que aí eu deixava minha voz mais grave na hora do atendimento. E eu era o Carlos, que era o gerente para buscar o desconto quando o cliente chorava muito. Eu não tinha funcionário, eu trabalhava sozinho. Como eu disse, a Sercondel já existia, só que a Sercondel naquele modelo ali, ela era uma filial. Eu estava trabalhando com o nome do meu pai, só que eu comecei do zero, sem absolutamente nada, entendeu? E eu fazia todos os papéis possíveis. E agora que você me fez essa pergunta, um desafio, Saulo, que eu passei, uma coisa que nunca sai da minha cabeça, foi uma vez eu indo fazer um serviço no Mosqueiro numa N-Max, uma moto, com scooter, né? um negão de 1,80 m aqui na garupa, com uma bomba nas costas, uma mochila no meio das minhas pernas, uma mangueira de lavar caixa d'água, ele segurando aqui, e um balde com os materiais para limpar do outro. Imagine isso tudo no N-Max. E eu 250 quilos no N-Max aí. E aí, a bicha é guerreira, essa é honrada. E, além disso, eu com a viseira fechada, com o fone de ouvido JBL, que exclui o ruído, fazendo atendimento. Veja, fazendo isso tudo. Então, quando eu olho para trás e eu vejo tudo isso, hoje hoje não, mas eu sou feliz. Eu sou um cara feliz, realizado por, de fato, conseguir atingir os meus objetivos, conseguir crescer, passar por tudo isso. E hoje nossa empresa, ela tem diversos colaboradores, tem veículos
E não é fácil, né? Mas é gratificante. Tem de fato a Mariane agora, né? É engraçado, existe realmente a Mariane agora na questão do atendimento. Não tem o Fábio, mas tem o Felipe Pronto. na outra parte de atendimento e os outros colaboradores que trabalham no dia a dia. Pois é, cara. Às vezes, pra você iniciar uma empresa, né? Pra gerar credibilidade, às vezes você precisa de alguns alguns artifícios. artifícios, né? Pra poder fazer virar e tá tudo certo com isso. Você não prejudicou ninguém, né? Não, Muito pelo contrário. Na verdade, você tava ali eu só defendendo seu pão, né, meu irmão? Exato, eu só queria que as pessoas entendessem, passassem uma mensagem de que não é uma empresa pequena, porque às vezes o brasileiro ele tem ideia de que se a empresa é pequena, que ela não oferece um serviço de qualidade. E desde o começo, eu sempre tive isso na minha cabeça, Saulo. Ó, para algumas pessoas talvez possam interpretar de qualquer jeito, mas na minha vida, eu sempre quis ser diferente, eu sempre quis ser melhor, eu sempre vim modelando as pessoas. Eu não tenho vergonha e medo de dizer que não sei. Sim. Eu vou buscando referências. Hoje, as referências que eu pego de controle de pragas são dos Estados Unidos, que é um país que está muito mais à frente nessa questão de controle de pragas. E eu vou aprendendo e vou aplicando, vou modelando as É os pessoas. 3P da administração, né? Produto, pessoas e processo. Exatamente. Né? E isso é altamente, tirando as pessoas, até as pessoas, tudo isso é altamente modelável, né? Com certeza. As pessoas é você ter uma equipe, né, que seja bem treinada, e para isso temos ferramentas aqui dentro do Expandir, como a própria Ivana, né? Com Que certeza. treina pessoas e você consegue com muito profissionalismo dela e outros que nós temos aqui, Tem muita a gente boa Gabri aqui no grupo. Verpa, a Jamila, enfim. Tem pessoas aqui que atendem em relação a isso. Produto, trabalhar sempre com bom produto. Você estava falando aqui mais cedo, né? Fazendo compra ali de produto, eu estava vendo. Você me falando que sempre trabalha com o melhor. Com o melhor. E tem que ser assim. Tem que ser assim, porque, Saulo, pense bem, quantas O que eu achei empresas... interessante, só rapidinho, o que eu achei interessante você falar assim, você disse assim, Saulo, o mais caro é tempo. E eu achei engraçado, porque é verdade. Às vezes a pessoa, por economizar, querer economizar, achar que está economizando, compra um produto de menor qualidade, mas tem que ir lá 2, 3 vezes. Exatamente. Isso perfeito. é inteligência. Isso é inteligência demais, porque, como eu te falei, tempo é muito mais valioso. E outra, você se queima com o cliente. Claro. Você coloca um produto que não é de qualidade, o que vai acontecer é que não vai dar certo. Veja, o controle de praga, gente, ele já é algo complexo. Ele não é uma matemática que você, de 2 mais 2 são 4. Você coloca o produto e ele vai ser efetivo. Existem diversos fatores que podem contribuir ou dificultar a resolução daquele desafio. É onde entra o terceiro P, que é o processo. Exatamente. Que você é um cara que estuda muito sobre isso. Pelo menos eu vejo algumas dúvidas que eu já tirei com você, demonstra muito conhecimento. Isso você, acredito que você tira ali boa parte aí da sua semana para estar estudando, né, sobre essas questões. Eu vou ser sincero, da hora que eu acordo até 11h30 da noite, meu cérebro sempre tá processando informações, novidades, não só na área de controle de pragas, mas vendas. Hoje em dia, se você não souber vender, você não vende nada. Sim. No marketing digital. Então, assim, você tem que estar por dentro, senão o mercado te engole. Ô, Melício, o que mais as pessoas subestimam sobre o trabalho de controle de pragas e dedetização? O que mais as pessoas subestimam? Em que sentido? O que mais as pessoas deixam de lado quando tratam disso? O que mais os empresários, eles não notam, sei lá, talvez uma busca por preço, talvez... Dois fatores, vamos lá. Primeiro fator preço. As pessoas não procuram, não vou falar todos, tá? Mas a grande maioria das pessoas, elas não procuram qualidade, elas querem preço. E a Sercondel, ela não trabalha com preço, ela trabalha com qualidade e valor, tá? E isso não quer dizer que é caro. Exatamente. Na verdade, isso quer dizer, muitas vezes não, sai até mais barato. Sai mais barato. Eu já fiz, lá na minha casa, eu fiz com a Sercondel. Com certeza. E, assim, a diferença
Cara, O processo é diferente. do processo é nítido e o valor nem é tanto. Nem é tanto. É um detalhe. Exato, porque às vezes o que acontece? Você vai gastar, vai fazer um investimento, não vai dar certo e você vai ter que contratar a Sercondel. Aí você gastou 2 vezes. Então, Chama a Sercondel uma vez que já resolve. isso. Lá no prédio tava lá, né? Geralmente eles fecham o condomínio todo, tal, fica um valor menor. Ok, eu entendo, fecha por Certo. demanda. Mas, cara, eu já fiz e não deu certo. É, E aí você foi lá e de fato resolveu o problema. Aplicando com todo cuidado, porque tem cachorro em casa, tem criança, então todo esse cuidado que você teve para fazer essa aplicação da forma correta, os produtos que são os produtos certos para cada praga e resolveu de fato o problema. exato. Tem uma coisa que é interessante. Mas você estava falando sobre o que subestima, você estava falando de preço e estava falando... Eu nem lembro mais, Saulo, me lembre aí. Vamos lá. Eu perguntei o que as pessoas mais subestimam sobre o trabalho e controle de pragas. Ah, sim. O outro ponto é que as pessoas, elas deixam, acho que é mania de brasileiros, deixam tudo para a última hora. O controle de pragas, ele já diz, controle. Você, mesmo que não apareça, você tem que manter sua casa protegida dos insetos. E o que acontece? As pessoas, por exemplo, o rato. Eu vou citar um caso aqui, rato. Rato, não é fácil vamos falar, Melício, tá dando uma infestação de rato e eu preciso que coloque veneno. Sério, mas às vezes pode demorar 15 dias para poder resolver. Se você já tivesse com sua casa protegida, você não teria este problema. Sim. E o que as pessoas costumam falar sobre rato, não, eu coloquei, vocês não podem utilizar produtos que são ilegais como chumbinho, porque pode matar alguém, isso é muito perigoso, certo? Ou outros animais, inclusive. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou lhe contar uma coisa interessante. Rato é inteligente. Os ratos são inteligentes. Eu já entrei em casas que, para salvar uma senhora dos ratos, caíram 2 ratos no quarto dela pelo forro e ela colocou 3 colas de rato na única porta. Nós adentramos. Os 2 vieram, saltaram a cola, ou seja, eles já sabiam que se caísse ali estavam ferrados. E depois, quando nossa equipe foi para a sala, eles voltaram e pularam de novo. Ou seja, rato é inteligente. Aí eu vos faço uma pergunta. Lembra a Tartaruga Ninja? Quem era o mestre dos Tartarugas Ninja? Boa analogia, boa analogia. Mestre Split. Mestre Split. Mestre Split, rato, ele é ninja. Não é à toa que ele ensinava aos tartarugas ninjas como é que desenrolar o negócio. E rato, realmente ele aprende. É por isso que a maioria dos produtos, os produtos que são feitos para rato, eles são de efeito lento. Por quê? Se um rato ele come um produto e ele morre imediatamente, os demais aprendem que aquele cheiro, aquele produto vai matar eles. Então eles já não comem mais. É por isso que tem alguns locais que é bem mais difícil. Entre aquelas variáveis que eu te falei, é um pouquinho mais complicado para fazer o combate. Entendeu? Sim. Então a grande questão é essa. As pessoas deixam para a última hora. Controle de pragas, você tem que fazer a proteção da sua empresa, da sua casa, da sua residência. Você tem que entender que aquilo ali é a saúde da sua família. As baratas, elas transmitem centenas de doenças, as formigas também, os ratos, você pode morrer, um escorpião, ele pode matar uma criança de 4 anos ou um idoso que está com a saúde debilitada, ou se infelizmente a pessoa ela tiver uma alergia ao veneno, ela pode ter um choque anafilático e vir a falecer. Então nós não estamos brincando aqui. Sim. Realmente a Sercondel, eu criei um time, uma equipe para poder fazer o combate desses mini vilões que adentram e querem transtornar a sua casa. Ou seja, você fez praticamente a Marvel. Exatamente. Você pegou num ponto legal. Você já prestou atenção na farda da minha empresa? Não. Todo mundo fala a mesma coisa. Quando a equipe chega, eles falam assim, e são os homens de preto? Eu queria passar exatamente essa ideia de que a equipe está indo ali para poder te proteger. E é realmente isso. Ô Melício, já que a gente entrou nos assuntos, você já falou aí do Mestre Splinter, né? E que faz muito sentido. Com certeza.
conte aí sobre algumas situações curiosas e engraçadas enquanto você fazia a dedetização. Saulo, eu tenho um monte de história, gente. Lembra quando eu falei pra vocês assim? Controle de pragas não é algo que qualquer pessoa vai assistir, mas nesse aqui vocês vão ouvir boas histórias. Ó, tem uma história que eu vou te falar que foi de uma casa assombrada. Aquela casa era assombrada. Isso tem uns 3 anos, 3 ou 4 anos mais ou menos. Foi logo quando eu tava iniciando e engajando de fato. Eu peguei um serviço ali na descida da explosão que a moça contratou. E ela falou assim, ó, tem uma casa aqui que vocês precisam fazer controle de pragas. E eu fui. Tudo bem. Cheguei lá, Saulo. Ela fez bem assim, ó, toma aqui a chave. Aí eu, mas a senhora não vai abrir não? Ela falou, não, pode entrar e fazer aí. Aí eu, Já tem alguma coisa estranha. Ela não queria nem entrar na casa. Peraí. Eu não conheço. Se fosse uma indicação, uma cliente que já é antiga, ok, mas eu nem conheço. A pessoa deixou a chave. Tá, então ela confia em mim. Beleza, eu fui lá. Quando eu entrei... Você já assistiu The Walking Dead? Sim. Que é um mundo apocalíptico, onde as pessoas simplesmente abandonaram as casas. Era desse jeitinho que estava lá. O copo parado, um celular velho, tudo assim como se todo mundo tivesse saído e tivesse abandonado a casa e ninguém mais tinha voltado, porque tava aquela poeira preta. Sim. E você levantava o copo, o local tava limpo. Então o que? Devia ter uns 3, 4 anos que ninguém entrava na casa e tudo estava do mesmo jeito. Gente, juro pra vocês, quando eu entrei na casa que eu olhei aquilo, eu comecei a me arrepiar. Eu me arrepiava, eu não sei. Nunca aconteceu isso comigo, mas nessa casa, de fato, eu fiquei arrepiado, uma sensação ruim, uma energia, sabe? Uma energia estranha. E aí eu passei por um quarto. Tinha um quadro lá de um senhor com um chapéu assim, e ele era bem assim aí. Só que independente do ângulo que você olhasse, ele tava olhando para você. E sério, meu amigo, quando eu vi esse quadro, a porta do armário foi assim, BOW! Meu pai do céu, peraí. E eu passando veneno, e eu olhava, aí eu aqui passando veneno, aí eu olhava pro quadro, aí o quadro olhando pra mim, desgraça, querido Deus Pai, pelo amor de Deus. Aí eu fazendo, ó, e me arrepiava, eu tô contando, eu me arrepiei aqui, pô. Aí eu olhava, independente do ângulo, quando chegou no fundo da casa, tinha um quarto escuro. Ou seja, você foi supervisionado por um fantasma. Quem foi lá? Eu não fui? Amiga, eu não fui, não. Eu peguei o jato da bomba, ela vai uns 5 metros. Eu aqui com a bomba... Mas não entrei nem a pau. Aí era já perto de meio-dia. Finalizei o serviço no medo do caramba. E fui lá pra entrada. Aí eu podia esperar na sombra, dentro de casa, ou no sol. Adivinha onde é que eu esperei? De meio-dia. Cara, eu fiquei no sol esperando. Meia hora. Mas dentro da casa não ficou? Não fiquei não. Aí a cliente veio, eu cheguei e fiz bem assim. Eu não vou falar o nome, mas... Fulana, não sei, aconteceu... Tinha um quadro lá no quarto. De quem é aquele quadro? Ela disse, era meu pai. Aí eu falei, ele tá bem? Ela disse, não, ele faleceu, depois ninguém nunca mais... Entrou na casa. Eu falei, mas eu acho que não avisaram a ele, não. E depois desse dia aí... Aí tem outras histórias que são bem legais, mas essa eu acho que foi umas que marcaram mais pelo medo. Mas assim, tem muitas outras também. Não, imagino que você, assim, já viu de muita coisa aí, né? Em relação a praga aí, em locais curiosos, coisas curiosas. Já entrei em alguns locais bem sinistros, casas realmente apocalípticas, e você parecia que é um filme de terror. Milhares de baratas assim na parede, milhares. Você levantava qualquer coisa, saía um monte. E aí eu perguntei, tem gente? Não, tinha gente que morava aqui. Aí eu... Diga aí. São casos... Um lugar totalmente salubre, né? Com certeza. Às vezes a pessoa adoece e não sabe nem o que foi. Às vezes é uma questão dessa, né? Nesse caso aí não tem nem como não saber o que foi. Nós já entramos na casa de um cliente que o gato tinha medo
do rato. O rato era desse tamanho. Sem aumentar, sem nada. Era desse tamanho. Inclusive, a gente tem um videozinho guardado que o gato, o rato, ele enfrentou. Ele olhou pra cara da gente e veio pra cima. Quem ficou? O Pinote. É aquele vídeo engraçado que diz assim: oxi, cara que é controlado de pragas com medo de rato. Eu falei, vá, olha o tamanho do rato, desse tamanho, olhando pra E o você, bicho é vindo pra brabo. cima. Esse era brabo. Esse talvez era o próprio Mestre Splinter. Esse aí era o Mestre Splinter. Ou o filho dele, o MacGyver. Esse aí foi lá no Eduardo Gomes, essa história. Foi bem legal. Do rato que enfrentou vocês. É, meu amigo, muita coisa interessante, né? Tá, tem muita história. E caixa d'água, cara? Caixa d'água é uma coisa que ninguém tá lá em cima da casa, ninguém vê, ninguém viu. Exatamente. Caixa d'água. Caixa d'água deve ser cada miséria também. Caixa d'água. Eu vos pergunto, você aí que gasta dinheiro com produtos de alta qualidade para limpar o rostinho, para manter o rostinho belo, principalmente as mulheres, escova os dentes, faz comida. Você já lavou sua caixa d'água? A maioria das pessoas não lavam, não fazem esse serviço, Saulo. E na maioria das vezes, cerca de 95% das vezes, as caixas elas estão bem sujas. Geralmente uns 3 ou 4 dedos de lama no fundo. Então assim, Nossa. eu recomendo fazer esse serviço. É um serviço barato, a cada 6 meses ou estourando uma vez por ano. É. Infelizmente as pessoas não fazem e nós já encontramos diversos lagartixa morta, rato morto, baratas dentro de caixa d'água de condomínio. Então, vocês devem ficar bem atentos a essas questões, porque às vezes as pessoas, tá todo mundo com uma virose, passando mal, vomitando, aí do que pode ser? Exatamente. Exatamente. Inclusive, o controle de praga, ele impacta diretamente na saúde e segurança das empresas e das famílias, né? Exatamente. E, assim, existem várias consequências em negligenciar esse serviço. Você pode citar algumas? Fora doenças, fora... É porque geralmente eu não falo muito, mas eu dou uma dica para as pessoas. Uma dica simples. Quando vocês forem em qualquer local comer, se você vê o adesivo da Sercondel, é porque a pessoa, o local está bem protegido, sem desmerecer os demais. Mas, e brincadeiras à parte, quando vocês forem comer em qualquer local, independente se você não sabe como é a cozinha, como é a limpeza do local, comam o que é carro-chefe da casa. Por quê? Porque tem rotatividade. Não vá para uma pizzaria para comer sushi, não dá certo. Não vá para um sushi comer pizza, porque às vezes eles vendem, né? Porque são, às vezes, alimentos que não têm Cara, rotatividade. mesmo assim, bicho, um dia desse a gente foi num sushi, cara, todo mundo que foi passou mal, pô. Então, provavelmente poderia realmente ter passado algum inseto, ou às vezes nem é culpa do local, pode ter vindo também, o peixe pode ter vindo contaminado. Às vezes na transportadora, entendeu? Então, É uma cadeia, né? é uma cadeia, Porque o produto ele exatamente. passa por vários locais. Até a pessoa que pegou, a pessoa que transporta e chegou na reta final ao consumidor, ele passou por vários locais e às vezes o local onde está sendo oferecido, ele é um local que está dentro das normas, está com a vara da vigilância, da Secretaria do Meio Ambiente, tudo em dia, mas o alimento que ele comprou daquele fornecedor não está. Então, assim, você que tem ambiente comercial, procurem saber como é o procedimento, se as lojas que oferecem os insumos, se eles também estão em concordância com as boas práticas, né, de controle de pragas. E tem uma máxima, né? Diz que quem vê cozinha de restaurante não come, né? Não, não é bem assim não. Nós temos vários parceiros aqui que eles Eles cuidam, né? eles cuidam. Tem várias empresas que também tem vários locais que, meu Deus, você nem imagina. Eu não abro mão, isso aí eu não falo pra ninguém. Mesmo sendo cliente ou não, é um assunto que eu não toco. Não, claro, é por Mas, questão ética, tá questão certo. ética. Mas o conselho que eu dou se tem
O adesivo da Sercondel é seguro. Melício, segundo o Sebrae, tá? A demanda por sanitização e desinfecção cresceu 45% desde o início da pandemia. A pandemia, com certeza, ela trouxe novas consequências, né? Na verdade, consciência sobre a importância da sanitização. Perfeito. Você realmente percebeu esse aumento nesse tipo de serviço? Percebi. E como a sanitização, já emendando aqui a pergunta, como a sanitização pode beneficiar as empresas e o ambiente de trabalho? Ó, antes da pandemia, as pessoas literalmente, elas não faziam sanitização. Nós fazemos a sanitização. Só para a gente ficar claro aqui, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, já que nós estamos no YouTube também, nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, entre outros, explica melhor o que é sanitização. Sanitização, ela faz o combate de vírus, bactérias, fungos, patógenos, esses microseres que podem fazer mal à sua saúde de alguma maneira. Então, Perfeito. a sanitização, ela utiliza basicamente 2 produtos. Amônia quaternária, vamos colocar 3. Amônia quaternária, ela é um produto líquido que utiliza até em hospitais. Ela não mancha, não tem cheiro, não causa nenhum tipo de alergia. É super seguro. É um produto líquido, pulverizado ou nebulizado. Nós temos o gerador de ozônio, que é uma máquina que ela capta o oxigênio da atmosfera e transforma em ozônio. E o ozônio, ele mata todo tipo de ser que estiver no local, sem deixar mau cheiro, sem danificar nada. No meu ponto de vista, é o melhor. É o melhor O produto. pessoal usou fazer muito em carro, né? Exato. Para tirar cheiro, para tirar... Exato, um dos fatores bem legais do ozônio é que ele neutraliza todos os odores. Então, você que tem um problema, chegou numa residência, tem aquele mau cheiro de cigarro, ele anula o cheiro de cigarro. Veja, ele anula todos os cheiros, mas, óbvio, se tiver algum gerador daquele cheiro, vai continuar. Não, claro. Mas, por exemplo, eu aluguei um apartamento e o antigo morador inquilino, ele fumava bastante e deixou impregnado o ar. Liga lá, 30 minutos, o aparelho ozônio, ele deixa o ar novo. Então, e a luz negra, que também ela faz o combate dos microseres, né? Então, assim, antes da pandemia, nem se ouvia falar direito. E hoje em dia as pessoas tomam mais consciência disso e nós trabalhamos, nosso carro forte hoje é também a sanitização com o gerador de ozônio. E quanto tempo, Melício, você acredita que assim um local fica bem protegido? Então, vamos lá. A questão da sanitização, eu tenho que explicar a vocês o seguinte: qualquer produto, ele vai matar, ele vai esterilizar o ambiente naquele momento. Se você trouxer no outro dia mais bactérias, vírus, vai infectar novamente, porque ele não deixa nenhum resíduo químico, tá? Então, eu recomendo as pessoas fazerem, por exemplo, vai ter um evento, sanitiza antes. Uma mãe que está grávida vai receber o bebê, sanitiza antes, porque seu filho ele vai estar num local livre, é um momento em que ele ainda está desenvolvendo os anticorpos, a imunidade, e ele vai estar num local limpo, entendeu? Alguém estava doente naquele local, sanitização. Mau cheiro, sanitização, eu sempre recomendo nesses casos. Então, assim, a sanitização, ela é de necessidade. Você pode utilizar hoje, como pode utilizar daqui a 2 meses, 6 meses. Mas existe um ponto, Saulo, que é muito legal, falando sobre carro e ar-condicionado. Por quê? Você liga o gerador de ozônio, ele fica funcionando, deixa o ar-condicionado ligado, o ozônio ele passa pelo duto fazendo toda a limpeza. Então, você já não vai ter bactéria, fungo, ácaro. Você pode passar também num quarto que tem um colchão. Você não sabe como é que tá. Os hotéis, por exemplo, no meu ponto de vista, deveria ser obrigatório. Hotel e motel ter um gerador de ozônio ou alguns, quando a pessoa sai, eles ligam.
porque a gente não sabe quem estava antes. Você não sabe como é que foi a limpeza. Independente se a limpeza foi boa ou ruim, você colocou o gerador de ozônio, ele anula tudo. Entendeu? Então, assim, o gerador de ozônio Não, ele é você deu umas dicas revolucionário. importantes que eu até aqui pensei, né? Eu já te conheci e nem fiz, né? Meu filho nasceu, eu poderia ter feito lá em casa. E a gente Exatamente. não fica ligado nisso. É, O que é importante é o Expandcast, ele vem se tornando cada vez mais importante por conta disso. A gente vai batendo um papo aqui com os empreendedores, empresários e pegando vários insights. exato. Mas é porque é um serviço, Saulo, que nós implementamos tem 6 meses e que ele vem revolucionando Mas é isso, cara. Então, com grandes geradores de ozônio. sim. É importante trazer justamente esses pontos, né? As soluções que as pessoas oferecem. Exato. A gente falou aqui, né, já antes, mas eu queria enfatizar isso, porque muitas vezes as pessoas só pensam em dedetização quando há uma infestação. Você já falou Exato. disso antes, né? Como educar o cliente sobre a importância de ações preventivas e regulares? Primeiro, as pessoas precisam entender que o controle de pragas ele tem que existir. A pessoa não realmente ela não pode fazer o Ela não serviço vai só. embora sozinha, né? Exatamente. Não, E só aumenta também, né? e vou dar outra dica, gente. Quando vocês forem no supermercado, que tem gelzinho de barata que vende no supermercado, dê uma olhadinha no rótulo. A quantidade de produto químico é 0,0001. Ou seja, aquilo ali em nada é a mesma coisa. Primeiro, você não sabe aplicar. Você não sabe os locais. É E a porque quantidade de produto porque químico que mata barata é muito pequena. tão importante do que o que aplicar é onde aplicar, né? Exato. E às vezes você só pode estar servindo doce ali para elas e não vai surtir nenhum efeito. Então contrata uma empresa de controle de pragas, contrata a Sercondel, porque o serviço vai ser bem mais barato para você. A segurança você vai ser assistido. Durante nossa empresa ela oferece 4 meses de garantia e dentro desses 4 meses a pessoa está segurada. Se ela precisar de um reforço, a nossa equipe vai lá prontamente. Isso é algo que eu sempre coloquei como filosofia. Dá atenção, ofereça o melhor serviço para o cliente. Eu já te perguntar até, né? Quais as práticas preventivas simples? Pedia pra você dar a dica aqui ao pessoal, né? Que você recomenda para as empresas e famílias adotarem para evitar esse problema de praga. Mas você já falou que aqueles. Não, não, eles não resolvem. Limpeza, em primeiro lugar. E a segunda prática simples que você pode fazer em casa, barato, é colocar a tela nos ralos. A nossa empresa ela oferece esse serviço gratuito. Se você contrata para qualquer serviço, nós fazemos a aplicação da tela nos ralos. Só que você pode. Ah, Melissa, eu não tenho dinheiro agora, eu estou sem poder fazer investimento. Vai ali, compra, dá o quê? R$ 6, um pedaço de tela, recorta, coloca no ralo, porque você impede mecanicamente que aqueles insetos, seja uma barata ou um escorpião, eles adentrem sua residência. Opa, valioso aí, ó. Exatamente. Dica valiosa. E, Melício tá trazendo aqui, viu? Bota a e tela nos ralos. deixa eu falar, o escorpião, qual é a primeira, você sabe qual é a maior fonte de alimento do escorpião, Saulo? Não, nem imagino. Barato. Barata. 90% dos acidentes, os escorpiões sempre estão em locais próximos aos ralos. Porque eles vieram pela rede de esgoto, eles já se alimentam lá de baratas e às vezes acaba indo na casa da pessoa para caçar algum tipo de inseto pequeno e é onde tem um acidente com a criança, um pet, um idoso, uma pessoa normal. E aí dói, viu? Dói. Dói. Aí pode matar, né, pô? Exato. Além do controle de pragas, você também realiza, a gente já falou, limpeza de reservatório e higienização de estofados. Exato. Né? Novidade aqui agora. Qual a importância agora desse serviço na saúde das pessoas e o que diferencia seu trabalho nesse nicho? A limpeza de estofado, Saulo, ela surgiu enquanto nós fazíamos os tratamentos, o combate às traças. É um tipo de traça que ela morde realmente e uma cliente veio assim,
vocês fizeram o controle, e agora? Eu vou ter que mandar limpar. Eu falei, vai ter que mandar limpar. E foi daí que surgiu a questão da limpeza de estofados. Um estofado sujo, ele transmite também várias doenças. Doença de pele, os ácaros em si, eles podem provocar rinite, sinusite, podem atacar o sistema respiratório. E também a questão de higiene, você manter um local limpo. Imagina aquele sofá preto. Não vai existir mais. É só chamar a Sercondel que a gente vai lá e resolve pra você. E é Deixa importante, novinho. porque muitas vezes você chega em casa cansado, não sei o que, deitando no sofá. Né? Tudo, as crianças, sofá. O cachorro sobe no sofá. Então, Toma um assim, café, cai uma gotinha no sofá, e aí, tira como? Não sai facilmente. né? Não, e ali aquele líquido ele vai, né, preservar, né, multiplicar alguma coisa ali que já tá Com ali. certeza, um monte de bactéria vai gerar ali, e às vezes você, vamos supor um exemplo, o sofá tá sujo, você sentou, às vezes se machucou, já é a principal fonte, tá no contato direto com a pele. Sim, Então pode acontecer realmente. sim. Quais tecnologias ou produtos inovadores você tem utilizado para melhorar o serviço de dedetização e sanitização? Você já falou do ozônio, né? Mas eu quero saber mais detalhes. Existe uma preocupação com o impacto ambiental dos produtos utilizados, Vinícius? Existe sim. Mas respondendo a sua pergunta, os produtos hoje, a tecnologia que está sendo utilizada neles é de alto nível. Por exemplo, os produtos que nós utilizamos na pulverização, ele é microcapsulado. O que significa dizer isso? Que o produto ele tem polímeros que Certo. guardam o inseticida ali dentro. Então, ele tem uma durabilidade maior. Por exemplo, nós trabalhamos com um produto para escorpião, que é da Syngenta, o Demand. Quando você faz a pulverização, ele pode ficar até 3 meses agindo no controle dos escorpiões. E é o único produto no mundo que faz isso. Microcapsulado. Então, nós temos géis que também são microcapsulados. Então, as tecnologias em si, elas estão sendo tratadas nesse âmbito dos produtos. Mas nós temos termonebulização, que é para ser feito o controle de mosquitos. Já viu aquele fumacê? Sei. Nós temos atomização, que também é feita para o controle de mosquitos, insetos voadores, aranhas, cochonilhas. São produtos que são aplicados por um soprador, que ele tem atinge até 15 metros de distância. Então, por exemplo, você tem um galpão e tem vários insetos lá em cima, não precisa você contratar Subir, um né? andaime para o dedetizador, é só ter o equipamento certo que o soprador consegue levar o inseticida até o local. Entendeu? Você falou um negócio mosquito, né? Aracaju tá com esse problema, né? Cresceu e muito aí nos últimos Muito. meses aí o aparecimento de mosquitos. Cara, eu moro no 10º andar e, meu amigo, volta e meia aparece um lá. O mosquito tá pegando elevador aí. Tá pegando elevador. Porque normalmente o mosquito ele não chega até o 10º, mas tem tanto mosquito que os mosquitos estão adentrando os elevadores e indo para as casas. Isso acontece e eu já recebi alguns clientes perguntando o que é que eu faço. Num caso como o seu, a melhor é uma raquete, uma raquetezinha. Mas quando é térreo, primeiro andar, um serviço de termonebulização ele vai ajudar bastante. Mas você tem que fazer, eu acredito, como inseto voador, acredito eu, que é mais difícil, né, do que uma barata, Exato. porque ele fica voando aí e você precisa uma área maior. As pessoas acham que você vai passar o termonebulizador que vai resolver por uma semana, 15 dias. Não, gente. O mosquito ele está se multiplicando. Então tem que ser feito um serviço conjunto de atomização que vai jogar um produto nas árvores, que geralmente são nos córregos, nesses locais, que são os mosquitos que estão se procriando para inibir o crescimento deles. E depois do fumacê em si, para poder matar a maior parte. Você vai fazer o controle, acabar é impossível. E vamos lá, você tem que fazer, dependendo da época do ano, por exemplo, agora mesmo, você tem que fazer 2, às vezes até 3 vezes na semana, Saulo. Eu tenho um problema agora recente, problema não, um desafio com um cliente que ele tá na área da Jabotiana e lá o condomínio, cara, eu não sei o que é aquilo não, Saulo. Eu acho que é mosquito mutante, é desse tamanho.
É muriçoca. Mas você já viu uma muriçoca que pica pela camisa? É desse que tem lá. Nós colocamos 2 tipos de produto, diminuiu, mas não acabava. Aí eu liguei pro fornecedor e disse, o que que você tem de mais top? 4 vezes o valor. Eu falei, meu amigo, só que a filosofia é, Resolver. se eu não resolver, quem vai resolver? Exatamente. Eu falei, manda pra cá. Peguei, fiz a aplicação no outro dia, cadê? Tinha nada, caída. Mas eu falei, o negócio agora é mais embaixo, porque o produto é bem mais caro. Mas resolve. É só você ter o conhecimento, fazer o serviço bem feito, pensar no cliente. Eu acho que o grande diferencial da Sercondel é isso. Eu trouxe essa mentalidade para os meus colaboradores e um dia desse, não tem muito tempo, acho que uns 20 dias, eu estava conversando e eu cheguei para eles e falei assim, qual é o diferencial da Sercondel? Qual é o diferencial da Sercondel? Veneno todo mundo passa. Produto bom, eu compro. Eu estudo, mas tem gente que pode comprar também. Qual é o diferencial? Assumir a responsabilidade, que é missão dada, missão cumprida. Eu vou para resolver. Não interessa quanto trabalho dê, quanto tempo leve, eu vou para resolver. Quantas vezes você tem que ir lá, você E vai prestando serviço de melhor qualidade. Mas é sobre isso, Melício. A Sercondel, ela vem ganhando destaque no mercado. Justamente, hoje eu estava conversando com outra empresa que faz parte do Expandir, justamente sobre isso. Toda empresa, ela tem um objetivo social. Quando você abre uma empresa para ganhar dinheiro, qualquer coisa atrapalha. Verdade. Ela é fadada ao fracasso. Ela já começa para fraquejar. Quando a empresa ela inicia para resolver um problema, ela tende a ser durável. Porque você tá lá, o dinheiro ele tem que ser o resultado. Exato. Eu confesso a você que eu demorei para entender isso no mundo empreendedor. Eu demorei. Mas você entendeu. Eu hoje entendo. O Expandir, ele tá aqui para resolver um problema de mercado. A minha empresa, a tua empresa de tecnologia, ela resolve problemas dos meus clientes. Você vai para resolver. Vou para resolver. Ponto. Exatamente. Eu vou para atender o meu cliente da melhor maneira possível. Eu vou porque eu sinto a mesma dor do que ele. É igual você. Você vai lá, é como se a dor que o cliente está sentindo é a sua. Perfeito. E por isso que resolve. Por isso que você tem uma empresa que tem uma sustentabilidade. É uma palavra que é muito bonita, é muito utilizável, mas que as pessoas não entendem o significado. Não entendem a essência, da questão. E realmente faz todo sentido. E às vezes as pessoas não param para pensar, Saulo, que você já imaginou quanto de negócio é gerado porque você prestou um serviço de excelente qualidade? Quantos clientes eu ganho? Hoje eu utilizo tráfego, mas quantos clientes eu ganho organicamente porque foi indicado? Você não tem noção do quanto isso é valioso, o quanto você pode gerar de capital na sua empresa. E mesmo que venha através do tráfego, ele vem e pode ser exponencial, porque quando ele vem pelo tráfego, você prestou um excelente serviço. Quantas pessoas ele se comunica durante a semana, durante o mês, durante o ano? Quantas pessoas falam sobre pragas e ele pode falar sobre a Sercondel? E é Perfeito, isso, pô. Exato. E é sobre isso. E foi uma das giradas de chaves da minha vida. Foi essa, entendeu? Sim. Então, faça o serviço com excelência. Falando sobre isso aqui, eu nunca fiz essa pergunta aqui no podcast. Diga alguns feedbacks mais gratificantes que você recebeu do seu cliente. Se tiver um, você fala um. Se tiver mais de um, você pode falar também. Tem vários. Mas eu acho que um feedback legal é ter cliente meu que já mandou o meu colaborador voltar porque só queria fazer comigo. Eu acho que esse eu fico muito feliz. O cliente, um colaborador nosso, Cuidado, que o pessoal vai querer só você e você vai ter que se virar em 10 agora. Viu? Mas aí é onde tá o diferencial, Saulo. Eu vou lhe explicar
como eu implementei a metodologia para os rapazes que trabalham conosco, eles me representam. E a história é legal porque o Vitor ele foi fazer uma dedetização na casa de um cliente. Isso acontece com frequência, tá? Mas desse cliente espetacular, ele falou assim: olha, amigo, não é nada contra você, não. Mas assim, é porque eu só faço com Melício. Eu já tive muita dor de cabeça com outras empresas e depois que eu fiz com ele, é só ele que entra na minha casa. Então, quando você ouve isso, é muito gratificante. Mas falando com relação ao que você disse, os rapazes, eu sempre digo, gente, vocês têm que pensar em tudo. Só para você ter ideia, quando um funcionário meu vai para casa de um cliente, ele coloca propé para entrar. Porque ele não vai trazer sujeira da rua e adentrar na casa da pessoa. A forma como eles abrem os armários Propé é diferenciada. aquele negócio que o pessoal aquela bota no pé, né? É tipo banho na cabeça, aquela touquinha, só que é uma que põe no tênis para você não sujar a casa do cliente. Lá em casa o rapaz, né? Foi de propé, claro. Na porta foi lá, colocou, entrar, isso mesmo. Então, a forma como você abre o guarda-roupa, os armários dos clientes, não é como todo mundo abre. Vamos supor, aqui tá a porta, ele fica na lateral e abre para fazer a aplicação, porque ele não precisa ver, não precisa deixar o cliente desconfortável com o que tem dentro. Várias e várias, eu sempre digo, ó, independente do cliente, se ele disser assim, ó, pode entrar na casa, pergunte 10 vezes. Posso entrar, viu porta fechada, você pergunta se pode entrar. E é onde vem uma história legal, que poderia ter se transformado numa tragédia. Nessa história, eu vou lhe explicar o que foi que aconteceu. Eles foram fazer um controle de pragas num apartamento, e nesse apartamento, eles não sabiam, mas o marido da moça, da cliente, é policial. E ele estava dormindo no quarto. E ela disse, não, pode entrar, vão fazendo aí, tá tudo certo. Só que como eles já são treinados, quando eles foram entrar no quarto, aí ele voltou. Dona Fulana, a porta do quarto tá encostada. A senhora pode abrir para que nós possamos aplicar? Ela, eita, meu marido tá dormindo. O marido dela é policial. E a ponto 40 tava em cima da cabeceira. Ela entrou no quarto calmamente, retirou a arma, guardou. Não, agora pode entrar. Na hora que eles entraram, o cara fez assim, ó. Que é instinto, né? Ou seja, porque ele acordou, viu 2 rapazes que não conhecia, foi caçar a arma. Se não tivesse treinado, o que isso aí poderia ter acontecido? Sim. Entendeu? Então, eu acho que você ter todo esse cuidado com o cliente é algo que realmente muda o jogo. Sim, com certeza. Quem tá passando por problema de praga, sabe? Além, eu sei que o primeiro conselho vai ser contratar a Sercondel, mas vamos supor que ele tá em outro lugar, enfim. Que conselho você daria para quem tá passando por esse problema? O que é que ele tem que ver numa empresa para contratar? O que é que ele precisa tomar de cuidado? Primeiro você tem que ver, a gente tem que entender quais são os insetos, tá? Mas vamos tratar para um problema mais simples, que seria baratinha. Limpeza. Mas eu tô perguntando assim, Melício, o que é que ele precisa ver na empresa? O que é que a empresa precisa ter para dizer, opa, essa empresa é confiável? Entendi. É bem complicado falar assim, mas eu acho que você tem que ver como é que a empresa se posiciona no mercado. Como é o serviço dela. O valor em si, às vezes, diz um pouco sobre isso, mas não tratando por conta disso, mas é perguntar quais são os produtos que vocês utilizam. Produto tem cheiro? O produto faz mal para a criança? Como é que vocês fazem? E hoje em dia tem as redes sociais, você pode entrar na rede social da empresa. É isso que eu ia falar, hoje é muito mais fácil, né? E verificar como é feito. No nosso Instagram mesmo, lá, Sercondel Dedetização, eu exponho passo a passo de como é feito o controle de pragas. E às vezes tem empresas... Eu sempre peço isso no final, mas já que você está falando sobre isso, Melício, a gente também está se caminhando ao final,
deixa seus contatos aqui. Para quem tá nos assistindo, quer acompanhar um pouco mais, qual é a rede social, telefones para entrar em contato, Jaciuca vai colocar aqui embaixo, tá? Então, manda bala. Vamos lá. Gente, primeiro eu quero que vocês curtam esse vídeo, porque ajuda bastante no engajamento, tanto do Expandir quanto nosso, da Sercondel Dedetização. Comentem. Vamos gerar conversa aí nos comentários, tirem dúvidas, podem tirar dúvidas, eu ajudo, eu respondo as pessoas. Aí, a Melissa vai estar de plantão aqui, respondendo todos os comentários aí, viu? É isso aí. E vamos lá, curtam, comentem, compartilhem, porque o compartilhamento ele ajuda bastante. A nossa rede social é Sercondel Dedetização. Nós temos o Instagram, nós temos Facebook, nós temos TikTok, lá tem umas dancinhas legais, a dancinha dos dedetizadores, vocês vão entender quando vocês assistirem. E telefone, Melissa? O nosso telefone para contato é o mais fácil que você já viu na vida, 999999988, só muda o final, 88. Tudo 9... Final 88. Demais. Liga lá, manda o WhatsApp, que a nossa equipe tá lá pronta para poder atender vocês, marcar o mais breve possível e resolver, de fato, de uma vez por todas, os problemas de sua residência com pragas. Esses mini vilões. Que top, cara, que top. Beleza, pra gente finalizar de fato, deixa uma mensagem final aos empreendedores que estão nos assistindo. Uma mensagem que você gosta, que você queira deixar aí para todo mundo. As pessoas que têm sonhos de abrir uma empresa, não desistam. É difícil, mas é gratificante. E entendam uma coisa, não existe perdedor e vencedor. A história não é sobre vencer, é sobre o quanto você aguenta apanhar. Eu acho que o X da questão é esse. Não é sobre vencer, é o quanto você aguenta levar paulada, você cair e levantar. Então, amigo, se você quer abrir uma empresa, quer colocar para frente, acredite em você, porque você é a sua maior motivação. Acredite em Deus, peça ajuda a Ele, porque Ele vai te orientar e destrave. A riqueza, a sabedoria, ela tá na mesa, basta você... E Deus, ele já lhe deu todos os acessos, basta você pegar a chave e abrir esse campo energético e ter acesso e destravar sua mente. E outra coisa legal, só para poder finalizar, mas que mudou minha vida, faça do jeito que puder. Não procrastine, não diz, eu só vou fazer um podcast quando eu tiver... o melhor microfone, faça do jeito que for. Eu só vou... quando eu tiver isso, aquilo... Não, primeiro você cresce e depois você organiza. Mas inicie, dê o primeiro passo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero fazer tráfego. Vai na internet, aprende, faz o básico. Você não precisa ser inteligente, você só precisa ser inteligente para contratar pessoas mais inteligentes que você para poder fazer isso. Mas no começo você faz do jeito que dá. Do jeito que dá. Então perfeito. Eu aprendi, eu precisava de um site para Sercondel, na época do começo. Eu fui lá, aprendi no YouTube, passei 1 semana, 2 semanas vendo como é que fazia site. Eu fiz um site, mais ou menos, mas até gerar... Serviu pelo propósito. E depois, quando eu tive dinheiro, eu contratei gente para fazer, porque o cara já tá trabalhando 10, 20 anos fazendo site, ele vai fazer um site com muito mais maestria do que eu, mas eu não deixei nem me abati. Eu fui lá e fiz. Então, perfeito. Essa é a melhor mensagem. Não, com certeza, essa é uma dica fantástica, né, Melissa? Às vezes as pessoas ficam procurando o momento certo, né? A temperatura, a pressão atmosférica, né? E, enfim, mais condizente para fazer alguma coisa e, na verdade, é agora, né? O momento certo é você dar o primeiro passo. Tá tudo ali para você. E eu só fui entender isso depois. E hoje em dia, cara, isso aqui, ó, no computador, pô. Isso aqui você acessa milhares de pessoas. Isso aqui é uma máquina de dinheiro. Exatamente. Então, meu irmão, tamo aí. Melício, queria agradecer. Foi fantástico essa conversa de hoje. Né? Histórias aí engraçadas, né? Curiosas. E vários insights que você passou aqui, tanto para os empreendedores, quanto para quem está passando aí por momentos delicados aí, com as pragas em casa, que não é fácil. Né? Não é fácil. Eu agradeço de coração a oportunidade, é um prazer
estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e siga a nossa página, siga do Expandir. Muito obrigado pela atenção e ter assistido até aqui. Isso mesmo, eu não falei ainda hoje, então inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, porque toda quarta-feira, às 20 horas, sai um novo episódio do Expandicast para você. É isso aí.